Meus amigos, o Brasil todo está estupefato com a última decisão do Supremo Tribunal Federal. Por mais, inclusive, que as nossas instituições tenham ultimamente delas emanado decisões tão estapafúrdias, tão pouco, vamos dizer, pacificadoras, tão pouco, vamos dizer, objetivadas no sentido de que a nação encontre um rumo sereno de desenvolvimento, de paz, de união nacional, de sedimentação de um efetivo, e não mero retórico, efetivo Estado democrático e de direito. Estado republicano, democrático de direito, expressões que têm se esvaziado na boca de tantos ultimamente, que têm dito que têm feito isso ou aquilo para proteger a democracia, que é preciso relativizar a democracia aqui e acolá para proteger a democracia. Onde já se viu isso, pessoal? Isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Nós temos por aí estados totalitários que têm no seu nome a palavra democracia. A Alemanha Oriental tinha a palavra democracia, para não dizer outros estados totalitários que existem até hoje aí. República, democracia. A palavra em si não vale nada quando se pratica diariamente um Estado que não se respeita os direitos individuais, fundamentais, as garantias individuais. No nosso caso, no Brasil, todas tão lindamente, tão belamente as garantias individuais dos brasileiros colocadas lá no artigo 5º da Constituição. Não foi à toa. Todas as garantias estão lá. E aquelas garantias que estão no artigo 5º da Constituição não podem ser reinterpretadas ao bel prazer, sob a variação do humor do dia de um ministro de qualquer corte superior brasileira. Quando se diz que todos têm o direito de ir e vir, quando se diz que as pessoas têm direito de reunir-se em praça pública, que as pessoas têm direito de se manifestar, de se expressar, e quando se diz que a imprensa, que no Brasil a imprensa resguarda-se o direito à liberdade de imprensa, ao sigilo da fonte, isso está dito na Constituição sem rodeios, de maneira objetiva, sem tergiversação, porque são direitos, são prerrogativas tão essenciais para a manutenção e existência do Estado democrático de direito que os constituintes, aqueles que fizeram a Constituição, desejaram deixar as claras essas garantias, de maneira que se as garantias essas, e entre outras, se estão citadas na Constituição de maneira tão clara e objetiva, não se permite interpretações complexas, sistêmicas, teleológicas, históricas destas regras. Se diz que no Brasil é garantida a liberdade de expressão, ressalvada e resguardados os direitos de quem? Daquele que for a vítima de algum exagero da prática da liberdade de expressão de alguém. Mas se está lá dizendo que é resguardado ao brasileiro o direito da liberdade de expressão, é aquilo que está lá. Agora vejam bem, por que eu comecei dizendo que estamos todos estupefatos? Porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão em 29 agora de novembro de 2023, que praticamente acaba com a imprensa livre no Brasil.
E a imprensa sentiu isso, a imprensa desse mesmo consórcio de mídia que é um em carne com o Supremo, que é um em carne com o governo Lula, etc. Mas agora, não sei se o feitiço está virando contra o feiticeiro, mas o Supremo está virando contra a mídia. E indevidamente. Vejam, o Supremo, por meio de uma decisão, praticamente legislando, e não podem legislar, os ministros supremos decidiram o seguinte, que uma empresa de comunicação, ela passará a ser responsabilizada criminalmente por aquilo que o entrevistado, por exemplo, durante uma entrevista a esta empresa de comunicação, falar. Isto é uma responsabilização penal objetiva indevida, não autorizada, vedada do nosso ordenamento constitucional e também infraconstitucional. Significa que com uma decisão dessa o Supremo impõe aos órgãos de comunicação uma verdadeira camisa de força, uma verdadeira automordaça, uma verdadeira autocensura. Porque vejam bem, aí o Barroso disse, o inefável Barroso, ele disse, não, mas não tem problema nenhum a decisão que nós do Supremo tomamos, porque os órgãos de imprensa as empresas só serão responsabilizadas criminalmente pelas falas daquele entrevistado que mentiu, que agiu, que falou algo de má fé. Pera lá, meu querido, ô Barroso, ô meu querido. O problema é o seguinte, além de tudo estar errado, mas tem um problema aí grandão. A quem caberá, no caso concreto, interpretar essa cláusula aberta nesses tempos? Isso aí vai ser uma cláusula aberta. No caso concreto, quem falará aqui? Quem falará? Quem decidirá? Quem dará a última palavra? No sentido de que aquilo que o entrevistado disse foi com má fé, se aquilo foi mentira, não foi mentira. Está tudo muito subjetivo, está tudo muito líquido, doutor Barroso. E aí, isso chama-se insegurança jurídica. Aliás, a Suprema Corte vem sendo campeã em produzir insegurança jurídica no país. É com tristeza que os brasileiros estão reconhecendo que o Supremo Tribunal Federal não é instituição, pessoal. Ninguém é contra a instituição do Supremo Tribunal Federal. Mas esta composição destes ministros que aí estão, eles são servidores públicos, eles não são a representação da democracia. Quando se faz uma crítica plausível, educada, urbana a um servidor público, seja ele um contínuo ou um ministro do Supremo Tribunal Federal, o cidadão pode fazê-la. É preciso que isso seja dito, pode e deve fazê-la. No entanto, de meses para cá, principalmente depois de novembro para cá, de janeiro de 2023 para cá, alguém incutiu na população um pavor e um medo. Nós estamos vivendo no Brasil dias de medo e alguém incutiu, alguém jogou nas costas da população, produziu esse medo, este pavor na população. Agora há pouco tivemos um preso que nem culpa formada tinha, que nem sentença de primeiro grau condenatória tinha contra ele. Ele morreu à míngua dentro da papuda, o senhor Clériston Pereira da Cunha, o Clésão do Ramalho. Processo, que responsável por esse processo ali foi o senhor Alexandre de Moraes, relator do caso. Há 10 meses, 11 meses, foi se acumulando desde janeiro, farta documentação demonstrando que Clésão poderia morrer porque estava gravemente enfermo e tudo que a defesa pedia era que ele pudesse tratar por meio de uma prisão domiciliar. Havia parecer, todos já sabem, estão careca de saber, todos já sabem, havia parecer positivo
do Ministério Público Federal para a soltura. Então isso impõe medo aos brasileiros. Os brasileiros estão com medo de criticar que eu digo respeitosamente, construtivamente, em exercício de cidadania, criticar um servidor público. É como eu disse, o técnico do judiciário, lá de Xorroxó, da comarca de Xorroxó, é servidor público, de maneira leal, elegante, condigna. Qualquer cidadão pode criticar o trabalho dele se merecer ser criticado. O ministro do Supremo Tribunal, a mesma coisa. Assim foi a vida toda. Mas criou-se recentemente esta confusão no Brasil. Uma confusão de termos, uma confusão conceitual. Os ministros, de alguma forma, passaram a impor à população uma leitura, uma interpretação de que eles são, a pessoa deles se confundem com a democracia. Nananina, não. A instituição do Supremo Tribunal Federal é uma instituição sagrada na nossa organização estatal no Brasil, na organização do nosso judiciário, no equilíbrio entre os poderes. Agora, esta formação atual dos ministros é bastante criticável. Todos estão vendo. Muitos têm medo de falar, mas todos estão vendo. E agora, o último avançar, o último romper de amarras constitucional do Supremo praticado contra a cidadania, agora é contra a imprensa. A imprensa, que é praticamente amigona esse tempo inteiro, vivendo, principalmente 2022 para cá, em verdadeira simbiose, mistura com o Supremo. Mas o Supremo, que a verdade é quem está governando o país nesse momento. Quem tem dúvida que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, infelizmente, é um fantoche? Não estou dizendo que é um fantoche do Supremo, mas é um fantoche de alguém. O Lula não governa, está passível. Os brasileiros estão vendo isso. Ninguém aqui foi criado, milhões de brasileiros não foram criados com garapa doce. Mas a última do Supremo Tribunal Federal foi essa. Logo agir contra as liberdades caras a toda a cidadania. Mas, no primeiro momento, no primeiro plano, ao consórcio de mídia. O consórcio de mídia que agiu, e em verdadeiro consórcio também, junto com o Supremo, durante toda a crise sanitária, etc. Todos vimos isso. Tá bom. Mas o papo desse vídeo aqui é o seguinte: a decisão gravíssima que, como eu já disse, o Supremo Tribunal Federal, de maneira inconstitucional, avançou sobre a liberdade de imprensa no Brasil e criou uma modalidade indevida, inadmissível, de responsabilização penal objetiva para os veículos de comunicação. Vejam, no nosso sistema, a única modalidade de responsabilização penal objetiva é aquela onde se reconhece que nos crimes ambientais as empresas podem ser responsabilizadas criminalmente de maneira objetiva. Ou seja, se uma empresa lá, numa malversação da sua atividade, uma empresa causar um dano ao meio ambiente, não vai interessar o sistema investigar se houve um dolo direto, ou seja, uma intenção direta da empresa em atingir aquele bem jurídico ambiental, que é um direito coletivo de todos. Um direito coletivo de todos, se é coletivo de todos, né? Então não vai, num caso, um crime ambiental, onde se responsabiliza empresas no Brasil de maneira objetiva, não vai se verificar ali, tentar se perquirir se houve assunção de risco, ou seja, se houve dolo eventual, ou se houve uma intenção clássica no sentido de um dolo direto. Não. Se aquele dano foi em consequência da sua atividade, né, a empresa, aquele dano ambiental, você vai ser responsabilizado objetivamente por isso. Agora vejam,
Isso só existe em crime. A responsabilização penal do Brasil só existe para crimes ambientais e para empresas. Agora o STF criou, o STF não pode criar isso. O STF criou a modalidade, as pessoas não estão se atentando para isso. Até aquelas que estão se manifestando por aí, até amigos, colegas aí da advocacia, não estão se atentando que, em primeiro lugar, claro, o mais grave foi que o STF relativizou e solapou a liberdade de imprensa com essa decisão do dia 29. Dizem que uma democracia, e o Supremo jura que nós estamos numa democracia, mas dizem que uma democracia só existe se há imprensa livre. Mas as pessoas não estão se atentando que o Supremo também criou uma modalidade, como eu estou dizendo, de responsabilização penal objetiva para veículos de comunicação. Isso é indevido. Por quê? O sistema não permite isso. O que o sistema fez, o que o STF fez, e já está valendo, e se as pessoas vão questionar, se não derrubar, o que é uma responsabilização penal objetiva das empresas de comunicação, ou seja, chama o entrevistado. Se o entrevistado falou alguma coisa na entrevista e alguém, sei lá, algum órgão, alguma autoridade, achar que aquele entrevistado mentiu ou agiu de má fé com a sua fala em relação a alguma pessoa física ou até uma pessoa também jurídica, é o entrevistado quem vai pagar no primeiro momento por aquilo, tal, vai ter a vida arrasada, não sei o quê. Não, vai ser a empresa, os seus administradores, etc. Tal. Sim, mas não vai ser necessário nem verificar se a empresa, assumiu o risco daquilo, se desejou diretamente aquilo. Não. Se a empresa convidou, é responsabilidade penal objetiva. Gente, isto é sanatório geral. Cadê os doutrinadores penais, doutrinadores processuais penais? A maioria dos grandes nossos doutrinadores penais e processuais penais são de esquerda. Mas são pessoas que dedicaram a vida toda a isso. Acordem, senhores, acordem, professores, mestres, doutores. Estão em silêncio por quê? Porque lhes é conveniente estar em silêncio. Quando algumas decisões da Suprema Corte estão implodindo a lógica do ordenamento jurídico brasileiro, estão implodindo a jurisprudência, estão implodindo aquela necessária relação de independência e harmonia entre os poderes. E agora avançando, criando uma modalidade de responsabilidade penal objetiva para empresas de comunicação. Até a pessoa mais simplória entende como é que você vai responsabilizar uma empresa jornalística por aquilo que lá de sopetão um entrevistado abriu a boca e disse. E quem é que vai analisar? Vai fazer o que? Uma perícia grafotécnica, psicológica, um exame psiquiátrico? Como é que se vai chegar a entender, entrar também na cabeça do próprio entrevistado, saber se ele agiu com má fé ou não e tal? Gente, aí a Folha de São Paulo fez a Folha de São Paulo, com o STF, a Folha de São Paulo fez um editorial gravíssimo, agora no dia 30 de novembro, como não podia deixar de dizer, criticando esta decisão do Supremo Tribunal Federal. As associações de imprensa sempre estão ligadas ao STF. Também perceberam que a ministra Carmen Lúcia nos prometeu, certa feita, quando ela foi relatora de um caso envolvendo direito de expressão, etc. Ela dizia, cala a boca, já morreu. Ela botou querendo ser coloquial, lembrando da cultura popular brasileira. Ela colocou lá um verso conhecido, cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ela ilustrou com estes versos a seiva, a essência do direito garantido na Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Claro, os exageros podem ser apurados e punidos. Agora, então a Carmen Lúcia mentiu para nós? Então não é cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu ou a imprensa? A imprensa percebeu que não está vigendo no país, não é vigente no país,
Esta história de cala a boca já morreu, quem manda na boca sou eu. Parece que cala a boca tá valendo e quem manda na boca de todo mundo é o Supremo Tribunal Federal. Quando quer, da forma que quer, de uma forma bastante ácida e limitante. E parece que, se não tomarmos cuidado, é irreversível. As associações de imprensa, de jornalismo no Brasil, os órgãos de imprensa no Brasil sentiram, porque esse é o prenúncio, esse é o ovo da serpente. E denunciaram, fizeram uma denúncia já em cima do rastro. Uma denúncia, denunciaram a Suprema Corte Brasileira por conta desta decisão, denunciaram a OEA, a União dos Estados Americanos, denunciaram, fizeram uma denúncia internacional contra este descalabro, esta decisão que desafia o bom senso, desafia os nossos institutos constitucionais e legais. Vamos ver. Está aqui na matéria da Revista Oeste. O Supremo Tribunal Federal é alvo de denúncia internacional por decisão que pode punir a imprensa. Ou seja, ele tomou uma decisão que pune a imprensa. Entidades brasileiras de jornalismo acionaram a Organização dos Estados Americanos contra a decisão do Supremo. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAJ, vão denunciar o Supremo Tribunal Federal para a Organização dos Estados Americanos, OEA. O movimento se dá em razão da decisão da Corte que abriu brecha para que empresas jornalísticas possam ser responsabilizadas judicialmente por entrevistas que imputem de forma falsa crime a terceiros. O comunicado da ABI e da FENAJ será endereçado ao relator especial para a liberdade de expressão da Comunicação Interamericana de Direitos Humanos, o CID, Pedro José Vaca Villarreal. A decisão do STF aconteceu na quarta-feira, 29. Segundo o presidente da ABI, Otávio Costa, o objetivo do informe é comunicar a intromissão do Supremo Tribunal Federal nos limites da liberdade de expressão, nos limites da liberdade de imprensa no Brasil. Só que demorou um pouco, né? Associações de jornalismo. Agora que atacaram indevidamente, é óbvio que é verdade, indevidamente, a liberdade de imprensa, vocês reagiram, né? Quando estavam lá atacando apenas a liberdade de expressão e de reunião dos brasileiros, individualmente e também coletivamente, vocês aplaudiam, não é? É a era da disfarçatez, mas está chegando para todos, né? Está chegando para todos. Para o advogado constitucionalista André Marcília, a decisão da Suprema Corte pode levar as redações à autocensura, odiosa autocensura, que prejudica a liberdade de expressão, prejudica a saúde do Estado Democrático de Direito. Diz aqui o meu colega advogado André Marcília, abre aspas, o que o STF fez com essa decisão foi praticamente tornar a atividade jornalística uma atividade de risco, grande risco. Ocorre que o exercício da liberdade de imprensa é um direito e transformar o exercício do direito em um risco é absolutamente contraditório. Meus amigos, é nestes termos, é neste ponto que estamos no Brasil. É nesses pontos que estamos. Peço a vocês que quem gostou desse conteúdo se inscreva no canal, ative o sininho para facilitar sempre serem notificados dos nossos conteúdos, lives ou então conteúdo gravado. Também peço que deixe o seu like, é muito importante e sobretudo compartilhe. Compartilhe com seus grupos, com seus familiares, seus amigos. Compartilhe enquanto o canal ainda existe, porque o canal está sendo praticamente calado aos poucos. Um abraço, até a próxima.